Bem, vamos dar início à terceira parte, terceira e última, que também representa a menor entre as três que vou passar para vocês. Aqui eu vou falar sobre sinapse, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, porque algumas dessas sinapses serão também estudadas em outros assuntos específicos, como por exemplo, sistema nervoso autônomo. No sistema nervoso autonômico, a gente estuda o funcionamento da sinapse noradrenérgica, da sinapse colinérgica, com todos os seus componentes e os detalhes de funcionamento. Aqui eu vou passar para vocês apenas os mecanismos gerais que fazem com que essa estrutura funcione. Aqui eu tenho uma figura bem ilustrativa, mostrando dois neurônios conversando. Um pouco atrasada, né? Porque tem aqui um telefone com fio que eu acho que alguns de vocês nem chegaram a conhecer. Teria que ser um telefone celular aqui no momento, né? Mas enfim, os neurônios estão conversando. Essa sinapse também pode ser demonstrada nessa outra imagem, onde eu verifico, olha só, um neurônio, o cone axonal, que surge o potencial de ação, uma fibra, um axônio, com a bainha de mielina, o nódulo ou nó de Ranvier, lá vem o potencial de ação até chegar na terminação do axônio. O potencial de ação tem que vir até aqui. É ele que vai dar funcionamento ou vai dar condições de funcionamento da sinapse. Por quê? Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Essa terminação axonal, ela vai estabelecer um contato químico com a outra célula, nesse caso aqui, um neurônio. Então aqui eu tenho uma sinapse. E os componentes da sinapse, quais são eles? É importante também a gente falar um pouco sobre isso. Nessa outra imagem eu posso mostrar todos eles. Eu tenho, olha só, o componente pré-sináptico, o componente pós-sináptico. E aqui eu tenho entre eles a fenda sináptica, mostrando também que o pré-sináptico tem vesículas com neurotransmissores, grande quantidade de mitocôndria, porque há um consumo energético maior nessa região, e eu tenho canais de cálcio, também do tipo voltagem independente. Na estrutura pós-sináptica, eu tenho receptores, que são estruturas de natureza proteica, normalmente, que vão se ligar ao neurotransmissor liberado pelo pré-sináptico. E assim estabelece a comunicação. Mas como é que a coisa funciona? Da seguinte forma. Lá vem o potencial de ação. Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Chegou aqui na terminação. Essa mudança de voltagem é suficiente para ativar canais de cálcio. E o cálcio, como está em maior concentração no lado externo, ele vai entrar na célula. E aí ele vai ativar essas proteínas de ancoragem, fazendo com que haja uma fusão da vesícula com a membrana e assim ocorra a liberação do neurotransmissor. Pronto. O potencial de ação gerou a liberação do neurotransmissor, que vai se ligar a um receptor. E se ligando a este, o que acontece? Aí algumas coisas podem ocorrer. Por exemplo, esse receptor ele pode promover alterações na membrana da fibra pós-sináptica, do componente pós-sináptico. Então, dessa forma, passa a informação do pré para o pós. O receptor pós-sináptico ele pode alterar o funcionamento da célula e, consequentemente, gera assim a resposta. Vai depender de quê? Do tipo de neurotransmissor liberado e do tipo de receptor ativado. Também vamos mostrar isso ao longo de várias outras aulas, sinapses específicas, para que a gente possa entender melhor. Volto a dizer, aqui só uma noção geral do funcionamento sináptico. Aqui eu tenho os tipos de sinapse. Em A, eu tenho a sinapse axodendrítica, axônio com dendrito, axodendrítica. Aqui eu tenho axônio com o corpo, axossomática.
E aqui eu tenho, em C, eu tenho axônio com axônio. Então, a sinapse axo-axônica. Bem, para que ocorra a formação e o funcionamento, na verdade, o funcionamento de uma sinapse, tem que ter um neurotransmissor. E para ele existir, ele tem que ser sintetizado. Então, eu vou dar um exemplo de um neurotransmissor e uma sinapse específica, bem conhecida, que é a sinapse que ocorre entre o neurônio eferente e o músculo esquelético, formando o que a gente chama de junção neuromuscular. Então, aqui é uma sinapse entre a fibra neural e a fibra muscular. É uma sinapse química que tem como neurotransmissor quem? A acetilcolina. Essa acetilcolina ela tem que ser sintetizada aqui na terminação e liberada com a chegada do potencial de ação. Essa acetilcolina vai ativar receptores na fibra muscular e promover a despolarização na fibra muscular. E essa despolarização, por sua vez, vai, a partir de vários mecanismos, que também vão ser estudados separadamente, promover a ativação dos filamentos de actina e miosina, levando à contração muscular. Então, é um exemplo clássico de sinapse, a junção neuromuscular. Digo clássico porque apresenta todos os componentes que são necessários para o funcionamento de uma sinapse. Bem, e depois que o neurotransmissor é liberado, ativou o receptor, o que vai acontecer com ele, né? Esse é um ponto importante também, pessoal, de ser colocado. Então, uma vez liberado para ativar o seu receptor, dependendo do tipo de sinapse, pode ocorrer algumas coisas. Por exemplo, o neurotransmissor ele pode ser captado por células da glia, para em seguida ser inativado. O neurotransmissor pode voltar para a estrutura pré-sináptica a partir de um transportador. O neurotransmissor pode ser metabolizado na própria fenda a partir de uma enzima e assim ele também vai perder o seu efeito. Ele pode se difundir pelo vaso sanguíneo ou mesmo no espaço extracelular. Vai depender do neurotransmissor. Quem são os neurotransmissores existentes? Vários. Acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, GABA, serotonina, ATP. ATP é neurotransmissor também. Existem vários neurotransmissores que participam de diferentes tipos de sinapses. Glutamato, por exemplo, é um outro neurotransmissor importante. Histamina é um neurotransmissor importante. Histamina na periferia? Não, você também tem histamina no sistema nervoso central. Então, de acordo com o tipo de função que a gente vai estudar ao longo da disciplina, nós vamos ver diferentes neurotransmissores, ok? Bem, dessa forma, a gente conclui a aula de funcionamento do neurônio, bioeletrogênese e sinapse. Nos encontramos em um outro momento e aí discutiremos mais sobre esse fascinante conteúdo que é a neurofisiologia. Obrigado e até a próxima.